prazer é descansar na força do teu braço, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descansar na força dos teus braços, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu.
Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, vamos à mensagem de hoje. Veja, eu acredito, e quando eu digo eu acredito, eu estou me referindo à minha crença, tá? Eu não discuto a crença das pessoas, a fé das pessoas, e tampouco discuto a experiência que cada um tem com Deus. Por exemplo, existem pessoas que dizem: eu tive uma experiência com Deus, eu sonhei, eu tive uma visão, coisas assim desse jeito. Bom, isso é com a pessoa. Até porque Deus, ele pode se manifestar do jeito que ele quer. Mas eu procuro me basear nos textos bíblicos. E quando hoje eu leio a Bíblia, eu tenho uma visão, um entendimento diferente daquele que eu tinha quando eu estava na tradição religiosa, naquele sistema religioso. Porque hoje eu leio a Bíblia, mas eu consigo saber e diferenciar, e se eu não sei, eu pesquiso, porque hoje nós temos condições para isso. Para quem Jesus estava falando? Qual era ali o contexto daquele acontecimento? Qual era a data? Quem escreveu e para quem escreveu? E outras situações também. Porque assim nós passamos a ter um entendimento melhor. E quando nós temos um entendimento dessas coisas, nós passamos então a ter também um entendimento melhor da vontade de Deus. Eu nem estou aqui me referindo à vontade de um ser humano para com o outro. Não. Mas a vontade de Deus para com você. A vontade de Deus para comigo. Qual a vontade de Deus para você? Porque às vezes, por causa da religião e das pregações que muitos religiosos fazem, imputando às pessoas erros, pecados, e colocando sobre as pessoas uma carga pesada, uma perfeição inatingível, as pessoas se julgam imerecedoras, não merecedoras, mas imerecedoras das bênçãos de Deus. Existem pessoas que elas até mesmo classificam aquilo que está acontecendo na vida delas como um castigo, como uma maldição de Deus sobre elas. Como acontecia na época de Jesus, e antes também da época de Jesus, quem nascesse pobre era porque não era um abençoado. Quem nascesse com uma deficiência física, bom, não era abençoado, foi amaldiçoado. Os leprosos, por exemplo, os leprosos eram considerados pessoas amaldiçoadas por Deus. E tanto é, claro que existe também a questão cultural, porque naquela época eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Então, o que acontecia? Quando a pessoa ficava com lepra, ela era excluída.
ela era afastada da sociedade. Você lembra que nos anos 80, você que tem uma certa idade, nos anos 80, quando surgiu a AIDS, o HIV, as pessoas elas tinham aversão a uma outra pessoa que tivesse esse vírus. Então não se abraçava, não se beijava, não queria nenhum contato com pessoas que tivessem essa deficiência, né, imunológica. Porque na verdade era isso que acontecia, né? A AIDS, na verdade, era uma deficiência imunológica, a pessoa perdia os seus, podemos assim dizer, a sua defesa, o seu corpo, e podia morrer com a pneumonia, com qualquer outra doença, mais ou menos isso. Não sou aqui um especialista, mas por pouco que eu pesquisei, estudei, era isso. E os leprosos, eles eram considerados amaldiçoados. Talvez você, meu irmão, minha irmã, por causa da religião, você também se considera uma pessoa indigna de receber um milagre, de receber as bênçãos de Deus na sua vida, de ser uma pessoa feliz, de ficar curado dessa enfermidade, ou de prosperar, de ter os seus caminhos abertos. Eu separei para você uma passagem bíblica que nós temos aqui em Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. É bom que você entenda que Jesus ele nasceu debaixo da lei e ele vai pedir para esse homem praticar a lei, o que nós não precisamos hoje mais fazer, tá bom? Mas aqui a intenção não é essa, falar de lei e graça. Aqui a intenção é falar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Veja só, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, um homem com lepra, aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Veja, esse homem era um leproso. Ele sabia perfeitamente que não podia tocar em ninguém e nem ser tocado por ninguém, porque de acordo com a lei era proibido. Ora, ele quando vê Jesus descendo do monte, e talvez ele já tivesse ouvido falar de Jesus, que Jesus, ele curava, ele libertava, talvez ele já tivesse ouvido falar de Jesus, escutado falar de Jesus, das maravilhas de Jesus. Bom, Jesus cura. Mas será que ele quer curar a mim, que sou um leproso, que aos olhos da religião judaica, eu sou um amaldiçoado? Foi Deus quem colocou isso em mim? E se ele colocou isso em mim, como que eu vou pedir a ele para tirar? Porque essa era a concepção. E o que aconteceu, meu irmão, minha irmã, foi algo extraordinário. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele. E tocar no leproso era totalmente contrário à lei. Jesus é interessante que mesmo, por um lado, ele cumpria a lei, por outro, ele quebrava também paradigmas. Porque aqui ele vai mandar, ele vai pedir ao leproso curado que pratique a lei, oferecendo sacrifício e se apresentando ao sacerdote. Mas, por outro lado, ele também quebra um paradigma da lei, que ele toca no leproso. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Jesus não era
pragmático. Jesus não era uma pessoa legalista. Ele pegava o espírito da lei. É a mesma coisa hoje no Brasil. Nós estamos aqui no dia... esse vídeo, eu estou fazendo ao vivo aqui em Lisboa, já no dia 1º, porque aqui são 00:45, 1º de setembro. Mas no Brasil ainda é 31 de agosto. Existe lá no Brasil agora uma votação no Supremo sobre o marco temporal. O que seria o marco temporal? Bom, 1985 foi criada a Constituição. Então, está em votação para saber se os indígenas têm direito às terras, às demarcações da terra, a partir da Constituição de 1895. Por aí, é mais ou menos isso. Ou eles não têm direito a demarcar a terra. 1985. Então, existe essa questão lá. É questão legalista. Mas se nós formos pegar o espírito da coisa, nós não temos que demarcar as leis indígenas. Claro que não. As terras indígenas, porque eles têm direito, porque eles são os povos originais. É claro que os indígenas não vão também querer, vamos querer Copacabana, vamos querer... não, eles querem apenas as demarcações e demarcarem as terras que eles possam viver. Quer dizer, tem que pegar o espírito da lei. E Jesus fazia isso muito bem. Ele pegava o espírito da lei. Então ele vai dizer para o leproso, tá? Quero. Porque o leproso pergunta para ele, né? Senhor, se quiser, pode purificar-me. Talvez na cabeça do leproso tivesse essa dúvida. Será que ele quer? Será que ele não quer? Jesus, estendendo a mão, tocou nele dizendo, quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo de sua lepra. Ou seja, Jesus mostrou que queria a cura daquele leproso. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, será que você não consegue crer que Jesus quer a sua felicidade? Que Jesus quer a sua cura? Que caminhos se abram para você? Que você seja feliz? Será que ele não quer isso? É claro que ele quer. Eu tenho certeza que ele quer. Mas, por outro lado, aparecerão também adversidades. Porque no mundo que nós vivemos, e o próprio Senhor Jesus mostrou isso, quando ele esteve aqui neste mundo, ele mostrou que haviam pessoas que o amavam, que o adoravam, mas existiram pessoas também que tinham inveja dele, que o odiaram e que o crucificaram e levaram ele à morte. Se você não entender isso, meu irmão, minha irmã, eu digo para você, você nunca será feliz na sua vida. Você nunca será feliz. Porque se você não entender que as pessoas que estão junto de você lhe amam e querem o seu bem, você vai pensar o seguinte, não, essas pessoas querem o mal de mim.
as pessoas que estão longe de você, você vai dizer assim, não, essas pessoas querem um bem de mim. Ou então você vai dizer o contrário, não, as pessoas que estão longe querem o meu mal, as pessoas que estão perto querem o meu bem. Você vai estar sempre dividido. Você nunca vai saber quem é que realmente quer o seu bem, ou quem é que realmente quer o seu mal. E é isso que o mundo trabalha. Há um espírito que age dessa forma, que age dessa maneira. Agora, quando você conhece realmente a vontade de Deus, e a vontade de Deus para você é essa que Jesus falou para o leproso: eu quero ficar limpo. E veja, quando você olha nos olhos da pessoa e a pessoa diz assim: eu quero que você seja feliz, eu estou com você. Ou quando alguém lhe diz, eu te amo. Ou quando alguém lhe diz, eu estou com você. Se você não tiver a capacidade de acreditar, se você não conseguir ver nos olhos da pessoa que ela está realmente falando a verdade, eu acredito que é muito difícil você acreditar nas palavras de Jesus. Porque se você não consegue acreditar naquele que você vê, como você vai acreditar naquele que você não vê? Porque muitos dizem assim, se você não é fiel a quem você vê, como que você é fiel a quem você não vê? Mas a recíproca também é verdadeira. Se você não crê naquele que você vê, como você vai acreditar naquele que você não vê? Ora, eu creio que Deus quer o melhor para mim. E eu creio que Deus quer o melhor para você. Sim. Porque eu acredito nas pessoas, eu acredito na mudança, eu acredito na transformação. Uma vez alguém me perguntou assim, por que você perdoa o seu filho? Por que você considera esse rapaz ainda o seu filho? Sim, considero. E vou considerar por toda a minha vida. Porque se ele continuar fazendo coisas erradas, o problema não está em mim, o problema está nele. Mas eu vou continuar fazendo aquilo que eu creio que deve ser feito. Que é perdoar, que é acreditar. Como Deus acredita em mim, como acreditou em Davi, como acreditou em Salomão, como acreditou em Saul. Mas a pessoa pode fazer coisas erradas e você vai ser tratado como bobo. Tá bom. Então Deus é bobo? Deus é bobo? Porque ele acreditou em Saul? Deus é bobo porque acreditou em Caim, porque acreditou em Adão? Deus é bobo porque acreditou em Pedro? Em Judas? Não. Deus é bom e ele acredita. Essa é a diferença, meu irmão, minha irmã. Eu creio na bondade de Deus. Ainda quando me acontecem coisas que não são favoráveis, eu continuo crendo. E creia você na bondade de Deus. Tá bom? Vamos agora à nossa oração, como sempre fazemos. Tá bom? Vamos orar. Vamos falar com o Pai.
Ó Pai amado e querido, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é magnífico, digno de toda adoração. E o Senhor certamente quer o melhor para cada um de nós. E é por isso, ó Pai, que eu lhe agradeço. Eu sempre lhe agradeço por tudo que o Senhor permite que aconteça na minha vida. Porque eu não posso, em determinados momentos, em situações, controlar a minha vida. Eu posso controlar o tempo que eu vou trabalhar, o tempo que eu vou estar em casa, mas eu não consigo controlar que os meses passem, que os anos passem, que as rugas apareçam, que os cabelos fiquem brancos e que os órgãos vão envelhecendo. Não consigo controlar isto. E por mais que a pessoa tenha dinheiro para tentar de alguma forma retardar o envelhecimento, ou até mesmo fazer a mudança de alguns órgãos, ou fazer implantes, escurecer o cabelo, isso é só por um tempo. E o tempo não para, como já disse o cantor. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. E eu penso, ó Pai, que uma das coisas que mais podem, não sei se posso dizer isto, uma das coisas que mais podem entristecer ao Senhor, e não sei se isso eu poderia dizer, volto a repetir, é o Senhor ver o ser humano desperdiçando a vida com tantas coisas mesquinhas, com tantas coisas sem significado, com tantas coisas que poderíamos simplesmente passar por cima e dizer: isto não importa. Sim, o Senhor olha para isso. Como também uma das coisas que eu penso que mais entristece o Senhor não sei, e volto a repetir, se posso usar essa expressão entristecer ao Senhor ou alegrar ao Senhor, porque eu acredito que o Senhor está acima de tudo isso. Mas o Senhor deve ficar muito triste quando um ser humano se julga melhor do que o outro. Quando todos vão ao banheiro da mesma forma, da mesma maneira, quando todos necessitam das mesmas coisas para sobreviver.
Alguém pode dizer, não, mas eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais caráter, eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo. Não tem mais nada. Porque a vida é como um sopro. A vida passa tão rápido. Não temos tempo e Deus não queria que tivéssemos tempo para carregar tantas mágoas, tantos ressentimentos, tantas angústias, tantas coisas pesadas que só nos fazem tristes e angustiados. Olha, meu Pai, para esta pessoa que agora, nesse instante, neste momento, está com dúvidas, com pensamentos negativos, cura, liberta, transforma, mostra para esta pessoa, ó Pai, a tua vontade, o quanto o Senhor a ama, o quanto o Senhor a quer. É o que eu te peço. Olhe para aqueles que estão em presídios, hospitais, orfanatos, asilos, aonde quer que esteja alguém sofrendo, precisando de ajuda, que o Senhor então ajude. É o que eu te peço e eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, assim seja. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando. Muito bem, meu irmão, minha irmã, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Que Deus continue nos abençoando. Muito obrigado pela sua participação através do chat, do superchat. Você que se inscreveu no canal, você que é um membro do canal, muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando e não esqueça que domingo nós temos a nossa Igreja em Casa, horário de 10 horas da manhã, horário aqui de Lisboa. Tá bom? Forte abraço a todos.